e fala um monte de besteira, e os pais já perderam o controle. Muitos já perderam o controle. E como mudar essa situação? Eu coloquei essa semana um vídeo que eu achei muito interessante. É assim, filho de pais homossexuais confuso. E aí uma repórter da Globo que vai entrevistar a menina, os pais são 2 homens, e aí a pergunta, quem são os seus pais? Aí a criança fica assim, qual é o seu pai? A criança fica confusa sem saber quem é o pai e quem é a mãe, porque são 2 homens. Aí a criança fala, o papai, aí aponta. Aí ela fala assim, mas não tem mamãe não? A criança fala, não tem mamãe? Imagina o quadro. Eu me comovo com uma situação dessa. Comovo mesmo. Pior ainda que, com todo respeito, quando a gente entra nas pesquisas, eu quero lhe dizer que eu odeio o divórcio, porque Deus odeia o divórcio. A gente respeita a dificuldade de cada pessoa, mas a verdade precisa ser dita e declarada. Essa nova geração tem o direito, o dever, né, de viver os padrões das Sagradas Escrituras, porque do contrário a tendência é as coisas piorarem cada vez mais. Então quero compartilhar com você alguns mistérios da palavra em relação ao casamento. Veja bem, Adão e Eva, tudo começou com Adão e Eva. Adão é uma figura de algo que vai acontecer do futuro. E que Adão representa? Cristo. Adão representa Cristo. E Eva, que ela representa? A igreja. Por isso que Paulo diz, este vos digo um grande mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então já começa a pensar no seu casamento relacionado com a igreja, com Cristo e a igreja. Por exemplo, Deus chamou Oséias e falou assim, você vai casar com uma prostituta e você vai ter filhos dessa mulher prostituta. Por quê? Imagina, Deus dá uma ordem dessa para o profeta, é porque o povo dele, Israel, estava se prostituindo com outros deuses. Se prostituindo com um deus de pau, de pedra, de madeira. E Deus queria usar aquela ilustração para dizer que o povo estava se prostituindo. Em alguns lugares da Bíblia, Deus se refere ao povo dele como sua esposa. A igreja é a noiva de Jesus. Então, vá pensando sobre isso. Vá pensando sobre isso. O primeiro homem da terra é terreno, Adão. O segundo homem é celestial. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Então, daí você já começa a descobrir coisas importantes em relação ao casamento de quem não é servo de Deus e o casamento de quem é servo de Deus. Porque a Bíblia diz, mais uma vez vereis a diferença entre o ímpio e entre o justo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Adão e Eva. Adão, Cristo, a Eva, a igreja. Não é interessante isso? A igreja é como uma mulher idônea, auxiliadora na obra de Deus. Nós temos uma obra a realizar. Como auxiliadora idônea de Jesus Cristo, nós temos uma responsabilidade. Começa a entender? Que a importância do casamento é a mesma importância da igreja. A importância que a família tem para Deus é a importância que a igreja tem para Deus. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Olha que coisa impressionante.
como resolver essa questão? Deus, então, abriu o tórax de Adão e teve derramamento de sangue. A Bíblia diz que Adão dormiu, uma anestesia. E quando abriu a costela de Adão, teve derramamento de sangue. Então veja bem, casamento é uma aliança de sangue. Casamento é uma aliança de sangue, por isso que o casamento é indissolúvel. Isso aqui são mistérios de Deus. Então, para surgir a primeira família, teve que ter o quê? Derramamento de sangue. Essa imagem se repete lá na cruz do Calvário, quando Jesus está lá na cruz. Um soldado vem e enfia uma lança no tórax de Jesus. E a Bíblia diz que sai sangue e água, e Jesus dorme. E quando Jesus acorda na ressurreição, tinha uma noiva do lado dele, a igreja. Diz que quando Jesus foi glorificado, o Espírito Santo foi derramado, e a igreja nasceu pelo derramamento do Espírito Santo. Pentecoste, Atos capítulo 2. Vê como é que tem um mistério aí? Família, igreja. Está vendo aí como é que tem um mistério? Termina por aí. A igreja é resultado do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. A minha família é resultado do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o Adão não foi culpado. A mulher que foi tentada, caiu na tentação e levou o marido também a cair na tentação. Nesse caso, a Bíblia diz que Adão estava inocente, porque fala do Cristo inocente, e nós somos inocentados nele. O inocente não pode morrer, por isso que Jesus ressuscitou no terceiro dia. São mistérios que têm a ver com família, casamento, igreja. Diz a Bíblia que nós somos inocentados em Cristo. Então a mulher precisa do sangue, porque é o sangue que nos traz remissão de pecado. Então a mulher, como igreja, precisa, eu preciso, você precisa, nós somos pecadores redimidos. Até aí tudo bem? Veja bem, na primeira noite de núpcias, se a moça for virgem, tem derramamento de sangue também. Se a moça se guardou, né, para aquela hora, para aquele momento do casamento, que é o que a gente ministra aqui na igreja. Dou graças a Deus que a minha família pratica isso. Eu acredito que a Larissa vai casar virgem também, pelo que a gente tem ensinado a ela. Então, esses são padrões de Deus para a família. Na minha época de jovem, se uma menina aparecesse grávida, era uma vergonha para a família. Hoje não, tudo normal. Pode ficar grávida com 11, 12, 13 anos, não tem problema não, está tudo bem. Mas na minha época era a maior vergonha, a maior vergonha. Como é que mudou, hein? É ou não é? Presta atenção. Nos últimos momentos da vida de Cristo, ele pegou o cálice e disse: essa é a aliança no meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Um derramamento de sangue pela igreja. A Bíblia diz que a promessa de Jesus é aquele que eu pego pela mão, de maneira nenhuma eu lanço fora. Sabe por quê? Jesus tem um compromisso com a sua igreja, com a sua noiva. Por isso que ele disse: e este estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que Malaquias capítulo 3, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Você acredita que alguém que ame profundamente ao Senhor vai fazer aquilo que Deus odeia? O que você acha?
Alguém que ama profundamente ao Senhor vai fazer aquilo que Deus odeia? É certo que não. É certo que não. Agora, por que tantos casais, inclusive evangélicos, tem um cantor aí famoso que já está no 3º casamento? Qual é a experiência, o testemunho de vida? A Bíblia diz que você tem que ser marido de uma só mulher, meu irmão. Se você não sabe conduzir bem a igreja, a sua casa, como é que você vai conduzir a igreja? Onde estão os homens de uma só mulher? E as mulheres de um só homem, onde estão? Então repara que a coisa não é tão fácil assim como a gente pensa. Estou certo ou estou errado? Se a gente realmente quer levar uma vida que agrada o coração de Deus, é por isso que a gente tem que arrepender diante de Deus mesmo. A igreja brasileira tem que se arrepender, pedir perdão. Porque hoje só se fala em dinheiro, só se fala em fama, glória, sucesso, ser rico, ter muito dinheiro, ser bem-sucedido. Que é isso? O reino de Deus é isso? O que você acha? Mas veja bem, onde estão as famílias exemplo, as famílias modelo, as famílias referencial? Na verdade, a visão do grupo familiar, ou da célula, dos pequenos grupos, é que a sua casa é uma microigreja. Sabe, você não pode pegar o seu filho e trazer aqui, jogar aqui, olha, ele está aí, então converte ele. Não. Os pais é que devem levar os filhos a receberem Jesus como Senhor e Salvador. Responsabilidade sua. Você é o pastor da sua casa. Minha irmã, você é a pastora da sua casa. Posso ouvir um amém? Então, se vocês querem mudança, por dias melhores, então nós temos que nos arrepender e voltar aos caminhos de Deus. Como aquela canção de Oséias, aliás, foi transformada numa canção. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caídos. Tende convosco palavras de arrependimento. É assim? Mas por que nós estamos vivendo esse tempo? Porque nossos pais não sabiam o que nos ensinar e a gente foi aprendendo aos trancos e barrancos. Eu sou uma pessoa que foi aprendendo aos trancos e barrancos. Meu pai espancava a gente mesmo, tinha que ver sangue. Passei uma noite na cadeia, meu pai. Ele não queria de jeito nenhum que eu casasse com a Denise. Se você vai casar com aquela prostituta. Eu falei, o que o senhor disse? Ele passou a mão numa peixeira e partiu para cima de mim. Eu sou fruto de uma família assim, gente. Você me vê aqui sendo uma bênção para a igreja. Eu precisei muito de cura. Sabe o que é cura? Eu não fui para psicólogo, não fui para psiquiatra. Jesus me curou, glória a Deus. Jesus me restaurou. A minha vida que é um milagre. Se tiver tempo um dia, pergunte a Dona Maria Denise como era a minha vida. Mas Deus teve misericórdia de mim. Eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Minha vida mudou. Minha conduta mudou. Minha família mudou. Meu pai mudou. Minha mãe mudou. Minha mãe fumava cigarro. Eu falei, mãe,
Se ele pedir uma coisa, a senhora faz por mim? Falou, diga, meu filho. Eu falei assim, mãe, eu acho tão feio mulher fumar cigarro. Eu não era crente ainda. Eu falei, é mesmo, filho? Eu falei, é, mãe. Tá bom, a partir de hoje, eu não fumo mais cigarro. Não é lindo isso? Sim ou não? É ou não é? Então veja bem. Apóstolo, como melhorar a minha família? Abra lá sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Próximo domingo nós vamos falar sobre o top de linha do relacionamento conjugal. Tá? Top de linha do relacionamento conjugal. Hoje a gente vai dar uma introdução. Mas eu já quero colocar um pouquinho de mel na sua boca. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Esse vai ser o tema de domingo. Como é que um marido pode amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Aí eu tenho alguns segredos, algumas lições, não é? E você sabe que eu já fiz aqui várias declarações de amor para minha esposa. Se eu sou o que sou, é por causa dela também. Que nós somos uma sociedade de marido e mulher. Tem hora que eu animo ela, tem hora que ela me anima. E a gente vai caminhando. Mas para chegar nesse top aí, de ser exemplo, modelo e referencial, tem toda uma trajetória. E é o que eu vou compartilhar domingo com a igreja. Bom? Achou aí o Lucas capítulo 15? Versículo 8, 9 e 10. Versículo 8, 9 e 10. Diz assim a palavra, ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura atentamente até encontrá-la. Versículo 9. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. Esse texto tem a ver com palavra de evangelismo, palavra de salvação, palavra de vida eterna. Aliás, é uma sequência de parábolas que tem a ver com evangelização e com vida eterna. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui, é que essa mulher, dona de casa, ela teve uma perda. Você já teve uma perda? O que foi que você perdeu? Há casamentos que eu e minha esposa vamos aconselhar, e a mulher ou o homem diz assim, meu amor acabou, por ele ou por ela. O que você acha dessa declaração? A Bíblia diz que o amor jamais acaba. E outra coisa, amor não é um sentimento, amor é um mandamento. Amai-vos uns aos outros. Amor não é sentimento, amor é um mandamento.
ama o teu próximo como a ti mesmo. Paixão é outra coisa. Amor é bem diferente, principalmente tratando-se do amor de Deus. Vamos ver que ela tem uma perda. Outra coisa, ela acende uma candeia. Por quê? Para visibilidade melhorar. Parece que a casa dela está um pouco escura. Né? Inclusive, eu quero que você saiba que a CPI da Petrobras acaba de ser aprovada. E tudo que está debaixo do tapete vai vir à tona. Isso vai dar pano para manga. E essa é a razão pela qual nós estamos orando. Tudo que foi feito às escondidas, Deus vai trazer tudo às claras na nação brasileira. Essa mulher vai em busca de uma candeia. O que ela faz? Ela procura até encontrar. Essa perda que um dia você teve, você está procurando até encontrar? Ou você deu de mão? Meu marido é assim mesmo, minha mulher é assim mesmo, vou tocando. Ou você está procurando recuperar aquilo que você perdeu, que é o seguinte: o namoro, meu Deus, o noivado então nem se fala, hein? Beijinho para lá, beijinho para cá, buquê de rosa, presentes, um monte de coisa, aquele paparico todo, né? É ou não é? Querida, veja a lua, está tão linda a lua nessa noite, é ou não é? Depois que casa, querida, a lua, olha, que lua, mulher! O que foi que aconteceu? Veja que essa mulher, quando ela encontra, ela se alegra, ela reúne suas amigas, as vizinhas, hein? Alegrem-se comigo, porque aquilo que eu havia perdido, eu achei, encontrei. Maridos, esposas, a lei da semeadura vale para o casamento também. Não fique exigindo mudança da sua esposa, porque é o Espírito Santo que muda. Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, você tem que fazer primeiro, tem uma semeadura. Quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Quem semeia jejum e oração? Colhe Pentecoste, meu irmão, é unção dobrada, é poder de Deus. É aquilo que aconteceu domingo aqui na igreja. Tem uma nuvem de glória sobre a igreja, um negócio assim, muito poderoso, porque é resultado da semeadura que nós fizemos. Então, querido, semeia na vida da sua esposa. Qual foi a última vez que você chegou bem aqui no pé do ouvido da sua esposa e você jogou aquela palavra poderosa que ela ficou toda arrepiada? Pastor, tem uns 40 anos, 30 anos. Qual foi a última vez que você disse para sua esposa, querida, eu te amo? Quando foi? Rapaz, você merece mesmo uma boa coça, sabia? E a esposa, quando foi que preparou aquele pudim diet? De repente seu marido é diabético, aí ele fica assim torcendo, né, para um manjar diet, um pudim diet, não é engordar diet, não, diet. Ela chega com aquela comida assim maravilhosa, aí você, glória a Deus, aleluia. O que foi que aconteceu com o seu casamento? Então a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso. E no versículo 10, eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E tem a ver com restauração, arrependimento, reconciliação, restauração, tá? Na conclusão do texto bíblico, ou os textos bíblicos, acima,
é justamente isto que encontramos. Uma casa em festa. A personagem reúne as amigas, vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo. Faz uma grande festa no bairro, lá na célula, no grupo familiar. Essa alegria é contagiosa, é notória, é real, é verdadeira. Meu casamento era água, agora tem vinho. Lembra o primeiro milagre de Jesus? As bodas de Caná da Galileia, Jesus transformou a água em vinho. Se o seu casamento virou água, Jesus vai transformar em vinho. Vinho é alegria, vinho é renovação de aliança, vinho é festa. Né? Se o seu casamento virou um funeral, se prepare, porque Deus vai mudar a maldição em bênção. É verdade. A alegria contagiosa é notória, é real. É a alegria de nossos sonhos. É a alegria que se opõe ao caos. A alegria que se opõe à dor. A alegria que se opõe ao alvoroço criado pela tragédia e se opõe à angústia. A alegria que empurra o desespero para longe. É verdade. A alegria que expulsa as lágrimas. A alegria que expulsa toda situação de morte. É o contrário que lemos sobre a casa de Jairo, lembra? Lá em Marcos 5:39. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus em alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Aqui vemos a alegria no lugar onde mais precisamos vê-la, transbordando na minha casa e na sua casa. Sim ou não? Precisamos da alegria em nossa casa, em nosso lar, com nossos filhos. Quando ela existe, saímos em paz para o trabalho, para a escola, para a igreja, para onde nós formos. Nós carregamos essa alegria conosco. Trabalhamos melhor, produzimos mais. Se a nossa casa vai bem, é céu da terra. Mas se ela não vai bem, é um tremendo inferno. Interessante que em Provérbios 31, de 10 a 31, um marido descrito, ele é bem sucedido no trabalho. Por quê? Porque tudo vai bem em casa. Não é aquele tipo de marido que está torcendo para fazer a hora extra urgente, vai passar a madrugada no trabalho porque ele não quer chegar em casa. Chegar em casa é sinal de problemas, é dificuldade. No estudo não é muito diferente. Por que nossos filhos tiram péssimas notas na escola? Muitos de nossos filhos vão mal na escola porque estão mal em casa. Geralmente, os péssimos alunos são de famílias destruídas ou em decomposição. Isso aí é realidade que não dá para esconder. Eu li uma pesquisa sobre lesbianismo e homossexualismo, de 70% a 90% é resultado de pais que se separaram. É triste isso aí. Então, essa parábola trata-se de uma parábola que Jesus contou, pontuando que há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Será que você precisa de arrependimento hoje? Pela forma como você trata a sua esposa, pela forma como você trata seus filhos? Será que você precisa de arrependimento? Nessa parábola da ovelha perdida, o pastor deixa as 99 lá no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. Pense por um momento. Quais as coisas que você perdeu? Quais as coisas que você perdeu? Irmãos, eu lembro, hoje eu vejo as irmãs terem filhos, e parece que elas tiram licença da igreja, elas ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses. E eu não sei por quanto tempo elas vão ficar em casa com o bebê.
não vão aparecer na igreja, mas eu lembro que eu era membro da igreja presbiteriana e o Léo era bebê. Eu era líder da mocidade. Às vezes a gente terminava que era meia-noite. A gente ia pegar o Penha Nova Iguaçu com o Léo no colo, as bolsas cheias de fralda, de mamadeira. Às vezes o ônibus dava uma freada, a bolsa caía da nossa mão, espalhava tudo dentro do ônibus, cata aqui, cata acolá. Filho para nós nunca foi problema. Filho é bênção. Filho não é maldição. Sabe, as pessoas deixam de vir na igreja porque o bebê, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E eu fico pensando, recordando do nosso tempo. Filho é bênção. Quais as coisas que você perdeu por causa do nascimento do filho? Sabe o que acontece? Às vezes a mãe começa a dar muita atenção para o filho, muita atenção, e o marido fica ali, agora arrumei um concorrente aqui. Daqui a algum tempo, seu filhinho casa, vai embora, e aí, como é que fica você e a esposa? Tem que saber dosar as coisas. Ou você é o tipo que o seu filho tem 19, 20 anos, ainda deita entre vocês aí. Aí você, naquele maior drama, quando é que esse filho chato vai sair daqui, vai lá para o quarto dele? Não aguento mais. Teve alguém que fez. Jesus usa a figura de uma mulher que, tendo 10 moedas, perde uma. Dentro de casa ela perdeu. Sai à sua procura até encontrá-la. Encontrando, faz uma grande festa. Essa figura encaixa muito bem com a realidade de muitos lares, quem sabe o meu e o seu, onde os valores que nós tínhamos alguns anos atrás simplesmente desapareceram. Você não tem mais tempo para passear com a sua esposa, você não tem mais tempo para brincar com seus filhos. Mas se existe uma coisa que eu gostava, era levar o Léo, o Tiago para a praia. A gente corria, brincava, eu me enrolava na areia, eles também. Sabe, eu botava ele nas costas com meu pé de pato, desse tamanho assim, pé de pato profissional, e ia lá embaixo, pegava jacaré, glória, que lindo. Chegava em casa que nem um camarão, a gente do morenaço, hein? Você tem dado tempo para a sua família? Olha que são detalhes que essa mulher perdeu dentro de casa. Quais os valores desapareceram na sua casa? E que você acredita que deve praticar esses valores, são bíblicos. Você precisa achar esses valores aí, para que a alegria do lar seja restaurada. Ei, tudo bem? Sim ou não? Ei, tem alguém aí? Domingo foi um dia muito especial para mim. Quando eu coloquei o pé ali naquela porta, o Senhor encheu minha alma, meu espírito, meu coração de louvor. Se não fosse por causa da nossa organização aqui, eu ia passar umas 3 horas cantando ao Senhor. E o meu sentimento é, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente naquele maior adoração, naquele nível tremendo de adoração, céu na terra, e alguns de vocês assim com... Sua casa é um funeral. Na minha casa a gente brinca, a gente conta piada, a Larissa é palhaça toda a vida. Quando junta com o Tiago, aí o negócio fica teatral, cômico. As dracmas perdidas. As dracmas eram um dinheiro na época. A mulher perde algo de valor. Talvez o marido perdeu algo de valor.
Quais os valores que estão perdidos dentro da sua casa? Quais? Sabe, irmãos, a leitura da Bíblia, ela molda a gente, que a palavra lava, a palavra limpa, a palavra restaura. Sabe, quando eu desafio a igreja na leitura da Bíblia, é para que você seja abençoado. Graças a Deus, várias pessoas, eu creio que esse ano nós vamos alcançar mais pessoas ainda, lendo a Bíblia. A gente dá uma Bíblia de estudo de presente, dá um certificado. Maravilhoso isso. Essa leitura bíblica desse ano para mim tem sido muito especial. Irmãos, eu lendo o livro de Jeremias, as lágrimas desciam dos meus olhos. É impossível você ler o livro de Jeremias conectado com Deus e não derramar lágrimas. Sabe por quê? Porque estava todo mundo muito bem. Israel estava vivendo um momento glorioso. Muito ouro, muita prata. Diz que naquela época o ouro era que nem lama. Imagina. A Bíblia descreve isso. E acha que ninguém sabia porque Jeremias só andava pelos cantos chorando. Deus diz, olha, cuidado. 70 anos antes, Jeremias começa a falar sobre o cativeiro babilônico. A Babilônia ia entrar dentro de Israel e acabar com tudo. Jeremias fala, olha, se vocês não acordarem da situação que vocês estão, vocês vão cozinhar os próprios filhos e comerem. Quando Samaria foi cercada, eles fizeram um acordo de não tinha comida, eles cozinhavam os próprios filhos e comiam. Por causa do pecado da nação. 70 anos antes, o profeta vai avisando, e o povo não acorda. Impressionante. O que será que você perdeu na sua casa? Será que sumiu a dracma do respeito? Será que sua mulher não te respeita mais? Você não respeita mais a sua esposa? Onde é que as brigas, as confusões, os conflitos, onde será que isso vai parar? Será que nós paramos de tratar o nosso cônjuge com dignidade? Será que nós paramos de dar importância devida à nossa esposa e vice-versa? Quem respeita, ouve com atenção, participa dos sonhos do outro. Nós estamos vendo aqui na nossa igreja maridos que, deslancharam. Mulheres que deslancharam e deixaram o marido para trás. As mulheres estão fazendo uma revolução na nossa igreja. Quer saber? Me desculpe o que eu vou dizer, hein? Logo, os homens vão ficar dentro de casa, lavando a casa, lavando o prato, fazendo a comida. E a mulher vai trabalhar, porque só falta isso. Onde estão os cabeça? Onde estão os maridos, chefe de família? Jesus é a glória de Deus. A igreja é a glória de Cristo e a mulher é a glória do marido. Quer saber? Eu olho para você, minha irmã, eu sei logo quem é o seu marido. Porque se o seu marido tem brilho, o brilho vai passar para a esposa. É desse jeito aí que funciona. Quanta gente egoísta nos lares, pensam somente em si mesmas, procurando a qualquer preço esmagar os outros, gente que mente, que trai a confiança, gente que usa os outros. Marido que usa a mulher, mulher que usa o marido, parece que a mulher é um objeto. A hora que ele quer, ele usa. Se você perdeu a dracma do respeito, eu te convido nessa noite a se arrepender. Dizer, querida, me perdoe. Eu quero, a partir de hoje, te respeitar muito mais.
Afinal de contas, você é a noiva do Cordeiro. Antes dela ser minha esposa ou meu marido, ele é meu irmão e ela é minha irmã. E você precisa respeitar. Posso ouvir um amém? Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a alguém está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Quantas vezes você irritou seu filho, sua filha? Quantas vezes seus filhos desanimaram? Então é hora de acertar. Segundo, será que sumiu a dracma do carinho? Lembra da época do namoro, do noivado? Lembra? Carinho é outra manifestação do amor verdadeiro, assim como o respeito. Essa é outra dracma rara. Se você for ler o livro do Cantares, o livro do Cantares é uma declaração, claro, do rei Salomão para as suas mulheres, mas também é profeticamente uma declaração de Jesus para a sua noiva. E você pode usar essa mesma declaração do livro de Cantares para ministrar o coração da sua esposa. Não é lindo isso? Então ali tem um cântico do noivo para a noiva e o cântico da noiva para o noivo. No dia que eu pedi para vocês salmodiar, foi a maior guerra, né? O pessoal queria orar. Não, é salmodiar, que um abraçava com o outro e orava, era olhando no olho, salmodiando. Irmãos e irmãs, na verdade, nós estamos discipulando as futuras gerações. Sabe por que a gente tem que discipular tanto na igreja? Porque nossos pais falharam com a gente. Discipulado é preencher aquela lacuna que seus pais deixaram. Sabe que até princípio de educação a gente tem que ensinar. Olha para a nossa cidade. Se você jogar um copo lá na cidade e os guardas da prefeitura ver, você paga uma multa. Eu te convido a entrar aqui segunda-feira de manhã para ver quantos copos, quantos papéis, quanta coisa espalhada aqui dentro da casa de Deus. Questão de educação. Uma péssima educação. Nossos filhos e quem sabe nós mesmos somos mal educados. Será que nós perdemos a dracma do carinho? O carinho traz o beijo, o abraço gostoso. Carinho de pai e filho que andam sempre juntos, que desenvolvem um diálogo amigo. Carinho de cônjuges que ainda trocam elogios, que priorizam um ao outro, que sentem prazer quando estão perto. A última vez que a minha esposa foi em Manaus, eu ficava marcando a hora que ela ia pregar. Quando ela começava a pregar, eu me ajoelhava aqui, ficava o tempo todo orando por ela. Acho que ela nem sabe disso, eu te falei sobre isso, não. Quando eu terminava, parava de orar. Qual é o nível de preocupação com a sua esposa? Qual é o nível de preocupação com o seu marido? 1 Pedro 3, 8 e 9. Atente para as expressões fraternalmente amigos. E, bem dizendo, já beijou seus familiares hoje? Já disse que você ama sua esposa, ama seus filhos? Volta e meia eu mando uma mensagem para eles. Toda vez que o Tiago vai ministrar na igreja, eu mando uma mensagem. Deus use você poderosamente. Quando o Léo também vai ministrar, eu mando uma mensagem. Que Deus te use poderosamente.
1 Pedro 3, 7 a 10, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Parou para pensar que dependendo de como a gente cuida da nossa esposa, como é o tratamento conjugal, nossas orações são interrompidas ou não. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Será que sumiu a dracma da espiritualidade? Pense um pouco como era a sua vida antes de casar, aqui na igreja, aquilo que você realizava para Deus. Pense como está a sua vida hoje. Será que ela continua frutífera? Ou o casamento atrapalhou? O casamento devia melhorar. A vida religiosa, a vida espiritual, tem se limitado a casar no religioso, batizar os filhos na igreja e nada mais. Depois só voltam a pensar em Deus na hora da crise, na hora do velório, na hora da enfermidade. Outros vão um pouco mais adiante, indo à igreja nos cultos dominicais. São os que a gente chama de domingueiros. E ainda aqueles que só vão no domingo da ceia. Já percebeu que domingo da ceia aqui a igreja fica abarrotada de gente? Ressuscita até morto no dia da ceia. Naquela casa não há mais louvor, não há mais compartilhar da palavra, não há mais oração, não há mais aquela reunião abençoada do culto doméstico. O marido já não unge a esposa, o marido já não unge os filhos no jejum de 40 dias. O temor e zelo para com o reino de Deus tem sido só de uma forma escassa. Hoje, quando projetamos as nossas casas, é comum reservarmos um cômodo maior para o ídolo do lar, a televisão. Poucos são aqueles que dedicam um quartinho de oração, de intercessão, de busca. Há ainda oração no seu lar? Apóstolo, o Senhor está nos apertando nessa noite. Agora, terminando, como reencontrar as dracmas perdidas? No texto, encontramos atitudes sábias da mulher que perdeu a dracma. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba. Eu bolei um provérbio. Esse provérbio é muito interessante. É melhor enfrentar a fúria do oceano do que uma mulher rixosa. Porque a mulher rixosa você não domina, mas a fúria do oceano você domina. É verdade. Então veja bem, atitudes que, se imitadas, nos ajudam a restaurar os valores que estão desaparecendo nos nossos lares. Decida ser o herói, o intercessor, o profeta. O marido tem 3 responsabilidades. Ele é o profeta, ele é o sacerdote e ele é o rei. O rei Davi foi o único rei que recebeu essas 3 unções. E Jesus também tinha essa tríplice unção. E ele deu essa tríplice unção ao marido. Quando é que um marido é sacerdote? Lembra de Jó? Se os meus filhos causaram algum problema de pecado, Senhor, aqui está o sacrifício pela vida de meus filhos. Jó era um sacerdote.
E no momento de maior crise da sua esposa, que ela disse, amaldiçoe-se Deus e morre. Jó disse, não! Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você, meu irmão, tu é um sacerdote. Você intercede pela sua família, você ora pela sua esposa, você ora pelos seus filhos. A Larissa, às vezes, sai cedo da manhã. Tempo atrás, era eu que levava na escola, depois a Denise começou a levar. Agora a gente não leva mais, porque está cedo. Mas quando eu ouço ela saindo, que o portão bate, eu falo, Jesus, cobre a Larissa com teu sangue, Pai, eu proíbo.